Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Boteco do Clubão, esse boteco especial com o Gustavo Fogaça, o Gufo e também com o Jonas Caetano. Mas vamos falar aqui primeiro com o nosso convidado. Seja muito bem-vindo ao Boteco do Clubão, Gufo. Fala, Gabica, fala, Jonas. Poxa, cara, que emoção, bom demais estar aqui com vocês. Prazeraço, sou muito fã do trabalho do Clube da Aposta há muitos anos. Sigo todos vocês, consumo o conteúdo de todos vocês, então, para mim é uma honra estar aqui, meu. Boa, show de bola. A gente vai extrair o melhor desse convidado que tem muita coisa para falar. E junto comigo tá meu co-host Jonas Caetano. Seja bem-vindo, Jonas. Fala, Gabica, fala, Gufo, fala, galera. Mais um boteco aí pra rapaziada. E ó, eu vi ali no Instagram do Gufo, né, que ele não é só apostador não, cineasta, músico. A gente separou também algumas perguntas aqui sobre filmes, então fiquem ligados até o final que eu vou fazer umas perguntas de filmes aí relacionadas às apostas para ele indicar pra gente, hein. Show de bola, vai ter muita coisa para falar de aposta, de vida, enfim. É um cara muito rico mesmo em cultura, então tenho certeza que quem não conhece vai gostar de conhecer. Beleza? Lembrando aqui que o Boteco do Clubão é um oferecimento da Betfair, link aí abaixo na descrição para você criar sua conta e roda a vinheta. Boa, primeira pergunta para você, Gufo. É uma perguntinha meio besta, mas eu tenho que fazer. Você é parente do chefe Henrique Fogaça ou não? Sim, é meu primo. Que legal, cara. E é primo de primeiro grau mesmo? Não, primo de ou segundo ou terceiro grau, primo um pouco mais distante, mas é Ah, família. legal, A cara. família Fogaça, quando chegou aqui ao Brasil, separou em duas correntes. Uma foi para o interior de São Paulo e outra veio para o Rio Grande do Sul. Então, tem uma galera que veio lá da zona lá de Piracicaba, Limeira, Americana, por lá, e tem uma galera aqui do Sul. Caramba, que bacana. É na nossa região aqui também, né? Eu e o Jonas aqui estamos aqui nessa região do interior de São Paulo, também interior, né? E, e você tem assim um certo contato com ele, né? De certa forma, assim, ou às vezes tal. Muito pouco. Às vezes eu tenho mais contato profissional mesmo, porque a gente trabalha na mesma empresa, né, cara? Eu estou no Grupo Bandeirantes também, então tem uma relação mais profissional, mas não sou íntimo, nem próximo, assim. É aquela coisa de, meu parente, meu primo aí, beleza, abraço e tal, mas nada mais que isso. Ah, legal, show de bola, não? Bacana saber isso daí. Pô, é um cara E nota 10, né, Gabi? Um cara super não, com profissional certeza. e gente boa pra caramba. Já acompanhei bastante nos programas aí também, por isso que eu fiz essa pergunta aí. E, Sim. Boa, Gustavo, boa. como que você entrou assim no mundo das apostas, né? Eu vi que a sua carreira aí fora das apostas, com diversas profissões. Como que foi que você conheceu esse meio? Qual foi o ano que aconteceu isso, né? Porque assim, eu e o Gabi, que a gente é mais lá das antigas, né? Não sei se você também é das antigas ou se é mais recente, com esse boom das apostas. Conta aí pra galera como foi que você conheceu esse mercado e os seus primeiros passos aí nas apostas esportivas. Então, Jonas, eu morei. Eu tenho 50 anos, né, cara? 5.0. Caramba, hein? Não parece não, Gufo. Na moral mesmo, sem puxar saquismo. E eu morei 22 anos da minha vida no exterior. E desses 22 anos, eu morei em muitos lugares onde as apostas são, assim, recorrentes, né, cara? O pessoal aposta normalmente, casas de apostas físicas, você vive com isso como se fosse algo comum. Então, o meu contato com a normalidade do mundo das apostas é desde sempre, assim, desde os anos 70, mais ou menos, assim, uma coisa que eu já sabia que eu lidava, né? Não que eu apostasse, claro, como criança isso não fazia, mas eu tinha ideia que existia, sabia como é que funcionava, sabia que era uma odd, por exemplo, eu sempre soube, então não era algo louco para mim. Mas em 2017, eu era comentarista aqui no Rio Grande do Sul da RBS, que é a Rede Globo aqui do Rio Grande do Sul, comentarista esportivo, e eu sempre fui um comentarista esportivo muito analítico, né? De trabalhar assim com dados, com números, sempre foi a minha característica, foi essa. E sou amigo do Adriano Duarte, que é apostador, cientista de dados, né? E o Adriano me indicou para o Ricardo
da Full Trader, que o Ricardo estava montando naquele ano o primeiro curso dele. E aí o Ricardo queria me contratar para eu fazer as aulas de leitura de jogo, né, de leitura tática e tal. E aí eu topei e quando a gente foi negociar o pagamento, ele me disse, tá, e aí, quanto que eu tô devendo, né? Aí eu, cara, não me paga, me ensina a apostar, né? Vamos fazer essa troca, eu dou as aulas para você e você me ensina a apostar. E a partir dali começou uma amizade, começou assim, uma relação muito legal com o Ricardo, com todo o pessoal da Full Trader, e eu comecei a apostar a partir do que eu aprendi com as aulas do Ricardo. Só que assim, cara, o meu começo, eu comecei como trader, né? Hoje eu sou punter, mas eu comecei como trader, copiando o que o Ricardo fazia, e eu apostava, isso é uma coisa que pouca gente sabe, isso eu nunca falei, assim, eu apostava nos jogos que eu comentava, porque como eu me preparava muito para aqueles jogos, né, eu sempre, quando eu vou comentar uma partida, eu estudo pra caramba, né, cara, porque uma coisa é você trabalhar com futebol, outra coisa é aposta, né, é totalmente diferente. Quando você vai narrar ou comentar um jogo para televisão, para internet, para rádio, que for, você tem que fazer outro tipo de trabalho do que é que você vai preparar para apostar. Mas mesmo assim você mergulha na parada, né? Você mergulha nos números, nas análises e tudo. Então, já que eu ia ter que fazer isso para comentar o jogo, eu já aproveitava para apostar naquele jogo. Só que, cara, eu só fazia isso. Então, eu só apostava naquele jogo que eu estava trabalhando. E eu fazia uma stake pequenininha, 100, 150, 200 reais. Daí eu fazia uma graninha pouca por mês. E eu ficava assim pensando, porra, como é que faz para ganhar grana de verdade com essa parada, né? E aí, eu não conseguia volumar como trader. E aí que eu fui descobrir que havia essa possibilidade de trabalhar como punter, fazendo pesquisas, né? Encontrando material de vocês no Clube da Aposta, com o Danilão. Fui atrás e fui começar a entender como é que era o processo de punter, né? E eu já tenho muito estudo na parte de análise de dados de futebol, então foi meio que juntar a fome com a vontade de comer, porque tudo que eu já tinha estudado como analista de desempenho, como análise de dados, tudo a lógica é a mesma, né? Então o jeito de trabalhar é o mesmo. Aí eu comecei a puxar isso para o mundo das apostas. Então vamos dizer assim que 2017 foi que eu comecei, mas na Copa de 2018 foi quando eu me dei conta assim, pô, não, eu tenho um jeito de eu fazer dinheiro real com isso aqui, não ficar tendo que ver jogo sempre, né? Não apostar só no jogo que eu estou vendo, volumar e começar a ganhar dinheiro. Então, foi, digamos que 2018 para cá que me virou a chave. Ô Gufo, e a sua primeira aposta de fato foi acontecer mesmo você tendo essa relação mais próxima, né, com outras culturas de aposta? Eu sei que você já morou na Argentina, se não me falha a memória, né? Sim, E em 9 outros anos. países também, né? 9 anos então na Argentina. Então até que você demorou, né, de certa forma, de fazer a primeira aposta, ou basicamente 2017 foi de fato quando você entrou de cabeça mesmo? É que, cara, eu tinha a percepção que eu acho que muita gente tem, que a aposta esportiva era um jogo de azar. E eu não gosto de jogos de azar. Eu não gosto de depender de alguma coisa que não tem a ver com o meu trabalho, né? Então, eu pensava que apostar num resultado, apostar num mercado qualquer, dependia somente da sorte. Então, por isso que eu nunca me interessei. Eu fui me dar conta que não tinha nada a ver com isso. Claro que a sorte conta, a sorte ajuda em qualquer coisa da vida, né, meu? Eu vou sair de casa, nunca sei se vai dar tudo certo ou não, mas a sorte está sempre ali. Mas eu aprendi que com o Ricardo, quando eu fui a aprender pela primeira vez, que análise de probabilidades era outra coisa que não tinha a ver com sorte. Então foi aí que me deu a chavinha também de falar, opa, peraí, dá para trabalhar com isso aqui e não é um jogo de azar, não é cassino, não é uma coisa que eu vou aqui ficar jogando dinheiro fora. Show de bola. E eu tenho uma dúvida aqui em relação à sua metodologia de trabalho. Você comentou que começou como trader. Acredito que como trader, como você apostava nos jogos que você comentava, né? Você já tinha toda uma preparação de saber como que o jogo poderia se desenrolar e tudo mais. Só como você mencionou, era só nos jogos que você comentava. Então não tinha como volumar. Só que depois você passou para o punter. E eu vi o seu currículo, né, Gustavo? Você basicamente é analista de desempenho, jornalista,
tem toda essa bagagem também já de trabalhar com futebol, então é uma bagagem de muita experiência, né? Você consegue realmente fazer uma análise muito boa dos jogos. E ao mesmo tempo, eu estava dando uma olhada também no seu Instagram, alguns conteúdos seus, você também faz muito a parte da análise de estatística, tinha conteúdo de Elo Score lá, análise ali do... Como chama a plataforma do Ricardo, Gabica? Que fugiu o nome agora. Trading Tool? O Sherlock? É o Sherlock, isso mesmo, Sherlock, Sherlock, né? que eu também vi que você pega bastante dados de lá para embasar a sua análise. Como que é a questão da sua metodologia em termos de fatores de estatísticas e fatores subjetivos? Como que você utiliza essa questão de saber analisar as estatísticas, mas ao mesmo tempo também conhecer essa parte mais subjetiva? Se você fosse ponderar uma porcentagem, da minha análise, 50% é estatística, 50% é subjetivo, como que você faria essa ponderação, Gustavo? Jonas, é muito legal essa sua pergunta, e você estava perguntando e eu estava aqui refletindo, né? Porque eu fui mudando, fui me transformando ao longo dos anos como apostador nesse sentido. Porque na época que eu comecei, eu tinha a percepção assim que... porque quando eu vou comentar um jogo para um meio de comunicação, eu entendo que eu preciso saber tudo sobre as equipes. Tudo sobre os jogadores, todas as informações, como pensa o treinador, como pensa o auxiliar, de onde é que vem, para onde é que vai, quais são as ideias, como é que é as características físicas de cada jogador. É um monte de informação que às vezes você não usa nem 10% daquilo numa transmissão, mas você precisa saber para naquela hora que se surgir alguma coisa, você tem aquela ferramenta na mão. Além de, né, um monte de dados, de médias e de coisas que você tem ali também para poder trabalhar nas transmissões. E aí eu comecei no mundo das apostas com essa mesma ideia, de falar assim, bom, eu tenho que saber tudo das equipes, dos jogadores, saber tudo dos treinadores, saber tudo dos dados, né? Porque eu entendia que eu tinha que operar o jogo olhando para o jogo, entendendo o comportamento do jogo, e a variação da odd, e, enfim, fazer a aposta ali através dessa minha percepção de live, né? Do que eu estava vendo ali. O que eu chamo sempre de ancoragem, né? A gente tem essa questão cerebral nossa, que é a ancoragem, que é onde o nosso cérebro bota uma âncora ali para puxar um pensamento, um improviso, uma análise a partir de coisas que a gente já estudou, que a gente já viu, que a gente já presenciou. Então, como eu a minha vida inteira vi muito futebol, assisti muito futebol, trabalho com futebol há muito tempo, então tem esse background onde eu começava a puxar as âncoras para poder tomar decisões nas apostas. E aí eu também me dei conta nesse meu processo de transformação de trader para punter, de que era muito difícil fazer isso quando você voluma, né? Quando você tem muitos jogos, e aí quando você vai estudar você vai fazer uma aposta na segunda divisão da Finlândia, ou na Série C italiana, você não tem condição cerebral mesmo de entender tudo aquilo, você não tem como mergulhar a fundo. Até tem, eu imagino que tenha gente que faça, mas é muito cansativo e a vida é uma só, né, mano? Não dá para você ficar 24 horas por dia estudando o time, vendo futebol, você entra em desespero. Aí eu fui trazendo mais esse meu lado estatístico, porque eu comecei a perceber, e aí o Adriano Duarte também é um cara muito importante para mim nesse processo, porque eu comecei a entender que a gente consegue pegar um caminho das apostas como punter 100% estatísticos. Eu fui chegando lá. Hoje, o meu método é 100% estatístico. Eu não faço nenhuma análise qualitativa. Eu não sei a escalação, eu não sei quem é o treinador, eu não sei, eu não me importo com isso. Quer dizer, não é que eu não saiba, né? Claro que eu sei. Eu digo assim, eu não sei porque eu não me importo, eu não estudo isso assim, eu não sei se vai jogar o centroavante, se não vai, se vai jogar o artilheiro ou se não vai, porque no longo prazo as coisas terminam se equilibrando, né? Se aquele jogo lá o time vai entrar com o time reserva e aí ele vai ficar mais fraco, e eu levava isso em consideração antes, e agora eu não levo mais em consideração, é porque pode ser que eu tome um head nesse jogo e depois 2 jogos ali na frente recupere no volume, porque no arco do método isso está compreendido, né? Dentro da ideia estatística isso está compreendido, então eu não me importo mais com essas coisas.
para mim foi um alívio, assim, eu largar de mão na análise dos jogos, que eu faço como apostador, a análise qualitativa. E também me facilitou muito, porque aí eu me dei conta que, cara, eu acho que isso todo mundo é igual nisso, na América Latina, que nós latino-americanos amamos futebol e a gente é viciado no jogo, no bom sentido, né, de amar, de observar, de torcer. Então, todos nós temos muitos vieses de confirmação que vão muito do lugar do que a gente quer que aconteça, do que a gente acha que vai acontecer. Muitas vezes o nosso ego quer que a gente tenha razão em alguma coisa, e não se trata disso nas apostas, né? Pode até tratar no debate de bar, na resenha dos amigos, nos programas de mesa de debate esportivo, por exemplo, que eu participo, eu sei que lá é outro papo. Então, se eu vou sentar num programa de debate esportivo para falar com outros jornalistas e jogadores de futebol, aí eu tiro um pouco o lado analítico e vou para a resenha. Aí, beleza, aí a gente fala qualquer coisa que der na cabeça e se der, não importa, entendeu? Porque aí é brincadeira. Agora, para trabalhar com as apostas, eu fui me dando conta assim, eu tenho que tirar isso, eu tenho que tirar esse barulho, eu tenho que tirar esse meu viés de, eu acho, o eu acho não pode existir. Na hora que eu penso, eu acho que o Mano Menezes vai escalar o Grêmio assim, eu acho que o Dorival vai escalar o Corinthians assim. Na hora que eu tirar o eu acho, ia facilitar demais para mim e eu ia ter mais controle do que eu estou fazendo. Então, se eu comecei lá atrás, digamos que uns 60% analítico e 40% estatístico, qualitativo e quant, né? Hoje eu sou 100% estatístico, 100%, né? 99,99999%, só para não ser sem redondo, mas é por aí, mais ou menos. Boa. E em relação a essa parte estatística, Gufo, quais são as estatísticas que você usa? Né? Porque atualmente a gente tem as estatísticas mais frias, né? Vitórias, derrotas, empates, média de gols, marcados, sofridos, enfim, tem essas estatísticas mais básicas, a gente dá para pegar mandante e visitante, mas tem, né, recentemente a gente tem visto muitos apostadores utilizando aquelas estatísticas mais qualitativas, que é até engraçado, a estatística qualitativa. Sim, sim. E seria, por exemplo, medir a qualidade de uma finalização com o expected goals, com o XG, medir das finalizações quais são as chances claras de gol, enfim. Você faz essa análise mais qualitativa das estatísticas ou você usa mais os números frios? Conta pra galera, assim, como você usa no seu método mais essa parte da estatística. Isso aí também é muito importante, né? Isso me fez lembrar em 2016, antes de eu virar apostador, quando eu só trabalhava como comentarista mesmo, eu fui o primeiro jornalista brasileiro a ser patrocinado pela Instat, que era uma das maiores fornecedoras de dados estatísticos do mundo, né? A Instat, ano passado, foi comprado pela Hudl e não existe mais como Instat, né? Mas durante muitos anos eu fui garoto propaganda da Instat aqui, de ajudar a levar a marca para clubes de futebol, para empresários de atletas, enfim, muita gente conheceu o Instat a partir do meu trabalho. E junto com o Instat, a gente desenvolveu vários, o que nós chamamos no mundo do Analytics, de índices de performance. Os índices de performance, para quem trabalha com futebol, são muito importantes, porque eles são algoritmos que juntam diversos dados para que a gente possa chegar a análise ou conclusões. É mais ou menos o que a gente faz com um método para apostas de futebol, para apostas esportivas qualquer, a gente faz na análise de desempenho num clube ou por exemplo, eu hoje eu tenho muitos clientes que são atletas, né? Então eu faço análise de performance de atletas e eu uso muito desses dados, desses índices de performance para analisar a performance deles. Então, entre esses índices está, por exemplo, os expected goals, os gols esperados. Também em 2016, eu fui se vocês procurarem aí o quasegol.com.br, é um site de expected goals ao vivo, que você pode fazer os expected goals ao vivo, que eu desenvolvi. Foi o primeiro método de expected goals desenvolvido 100% com dados de futebol brasileiro. Porque na época, cara, em 2016, até isso, aproveitar para agradecer aqui o pessoal da Opta, porque na época a Opta não tinha
expected goals para o futebol brasileiro. Eles começaram a desenvolver os expected goals para o futebol brasileiro usando dados do futebol europeu, que eram os que eles tinham, né? E cara, bem ou mal, o nosso futebol jogado aqui é diferente, né? É diferente a pressão, é diferente o ritmo, a velocidade. Então, uma finalização que, digamos, no mesmo lugar do campo, para ela chegar, bota lá, Vitória e Guarani, uma finalização do Vitória na área do Guarani, no mesmo lugar onde é uma finalização do Wolverhampton com o Brighton, para aquela bola chegar ali e aquela finalização ser daquele jeito, não foi igual. Tá? Como aqui e lá. A velocidade do passe, a posicionamento, a dinâmica, a intensidade da marcação é diferente, né? Então não tem como eu dizer que aquela probabilidade, que mesmo que aquela finalização tenha sido muito parecida no mesmo lugar do campo, ela tem o mesmo valor probabilístico de gol que lá em Wolverhampton e que na Bahia, no Vitória, né? Na época eu tive esse papo com o pessoal da Opta e falei, cara, assim, ó, vocês são os caras mais pica do mundo das estatísticas, só que esse contexto vocês têm que levar em consideração com o índice de performance, porque os expected goals, o pessoal se confunde um pouco, né? O pessoal pensa assim que o expected goals ele é uma análise quant. Ele teve um XG de 1,2, então era para ele ter feito pelo menos um gol. E não é bem assim, né? Porque o expected goals ele é qualitativo. Ele é para você ter uma ideia do contexto, do nível de probabilidade de gol daquelas finalizações. Se um time criou muitas probabilidades, se ele fez mais ou menos gols do que esperado, né? Se ele criou um volume de probabilidade muito alta ou não. Então, como a Opta sempre soube disso e tal, eles entenderam e aí eles começaram a montar os expected goals a partir brasileiro, a partir de base de dados de futebol brasileiro também. Então, foi um processo que eu acho que para a Opta foi super importante e para a gente que trabalha com os dados foi super importante também, porque aí a gente começa a entender que pode ter uma diferença. Então, quando eu vou para as apostas, é claro que depende do método, depende do que você queira, mas o ideal é que você saiba usar os dados por default, os dados padrões, que vão acontecer no jogo de qualquer jeito, né? Em qualquer jogo vai ter finalização, passe, desarme, esses dados por default, eles vão ter em qualquer jogo. Agora, é importante você saber transformar esses dados em informação a mais, que aí vem os índices de performance. Os expected goals, o PPDA, que é um índice de pressão, o REC5, que é um índice de recuperação de bola. Eu tenho 2 índices meus que eu criei, que eu utilizo, que é o Justix, que é um índice o Justix ele te dá uma ideia se o resultado do jogo está sendo justo com a produção ou não, né? Um outro que eu tenho, que é o Algo, que é o que mede o peso do gol dentro da produção individual do atleta e do time. Eu criei esses índices para trabalhar com futebol. Então, quando eu vim para as apostas, peraí, eu posso usar aqui também na análise. Eles vão me trazer informação para eu poder conseguir fazer ser mais lucrativo. E também os índices lá que o Adriano criou na Full Trader, né? O custo do gol, que é uma invenção do Adriano, é genial, porque ele é muito simples, as coisas belas da vida tem isso, né? Às vezes uma coisa tão simples, você fala assim, puta, como é que eu não pensei nisso? Um negócio tão belo, tão simples, e que funciona maravilhosamente bem, como é o custo do gol. Então, é claro que você pode ser super rentável e ter lucratividade com os dados padrão, com os que acontecem no jogo. Você sabendo usar coeficiente de variação, né, medidas de dispersão, para você ter aquela ideia de que as médias são legais e tal, você pode usar só isso. Agora, se você quiser dar um passo a mais, vale a pena estudar os índices de performance e entender como eles funcionam e adaptar os métodos, porque às vezes você nem precisa no método, né? Vai depender do método de cada um. Eu uso bastante. Ô, Gulfo, voltando aí nessa explicação sua, em relação a essa questão do expected goals, especificamente de Brasil e Europa, que eu concordo com você
que obviamente a bola chega diferente, é um ritmo diferente, é um jogo diferente, né? E assim, você acredita que esse peso para ter tanta diferença para Brasil e para futebol europeu, né? Falando de Premier League, como você deu aí o exemplo do Wolverhampton e Brighton, você acha que é muito por conta, talvez, de fatores como calor ou como o gramado também, né? Porque, por exemplo, a bola lá no Wolverhampton chegar na frente lá pro... que agora o Matheus Cunha saiu de lá, né? Mas enfim, chegou para um atacante do Wolverhampton, a bola chega lisa, né? Talvez se Sim. você pegue um Brasileirão Série B aqui, a bola já chega toda picada, né? Foi mais ou menos assim que eu queria aprofundar um pouquinho para entender como que vocês chegaram nessa diferença aí. Cara, é uma questão. Eu entendo, posso estar errado, tá? Mas a minha visão, eu entendo que é muito do cultural também. Nós na América Latina no geral, e aí pega do México até a Argentina, a gente tem uma relação com o esporte, com a bola, lúdica, né? De alegria, de felicidade, de diversão, de falta de compromisso, de falta de responsabilidade, no sentido de assim, eu quero só me divertir jogando futebol, né? Eu quero ir para o campo e me divertir. Isso a gente tem desde criança na nossa cultura futebolística. E na Europa, isso existe, mas o europeu, culturalmente, ele não tem isso dentro de si, né? O europeu, no geral, ele é muito comprometido com a responsabilidade, com o que os outros vão pensar, com uma seriedade da vida, com uma estrutura social meio hermética, né? As coisas são assim daquele jeito e não pode ser diferente. Então, quando isso aí vai para o campo, né? O cara vai jogar bola e em algum lugar do inconsciente dele, isso aí ativa uma chavezinha lá e o cara não arrisca fazer coisas que ele não quer fazer porque ele acha melhor não fazer. Então, o europeu também tem uma ideia, assim, isso também é social, cultural. O europeu tem um respeito à hierarquia muito maior do que nós. A gente gosta de contestar a autoridade. Brasileiro, principalmente, então, nossa, a gente adora contestar a autoridade, a gente não gosta de autoridade, né? Então, sempre teve uma ideia aqui de que o técnico não sabe nada e quem sabe tudo são os jogadores. E na Europa é um pouco ao contrário. Vamos escutar o técnico, né? Me diz o que eu tenho que fazer. Então, esses pontos culturais, assim, eles vão para dentro do campo. E aí, o que acontece? A gente aqui trabalha muito a nossa movimentação a partir da posse. A gente gosta da posse. A gente gosta de ter a bola, a gente gosta de saber onde é que está a bola, a gente gosta de arriscar com a bola, né? O drible, fazer, enfim, aquela coisa toda do jogo latino-americano, que é bem diferente. E o europeu, ele gosta de saber o espaço. Onde é que eu tenho que ficar? Né? Para onde é que eu tenho que ir? Tá, se o cara está com a bola lá, para que lado que eu vou? A cultura de formação do atleta europeu vai muito mais nessa administração do espaço. Tem exceções, né, galera? Você sabe, tem o pessoal, La Masia é uma coisa, os caras lá aprendem outro futebol, no Ajax, né, que é um pouco também o DNA do Barcelona, porque foi do Cruyff, enfim, também a mesma coisa. Na Sérvia, lá no Estrela Vermelha, também é uma cultura diferente. Então, tem lugares na Europa onde a cultura é diferente com a posse, através da posse. Mas, no geral, é como eu estou falando. E aqui não, aqui a gente é muito... Aqui, cara, é difícil você achar uma escola de futebol latino-americano espacial. A gente quer a bola, cara. A gente quer partir para cima, a gente quer tocar, a gente quer se divertir. Então, essa cultura faz com que o jogo seja diferente. Aí tá, tem o clima que você falou, tem a pressão da torcida que é diferente, tem o campo que é muito diferente, né? Aqui raramente a gente acha campos bons, gramados bons. Lá na Europa você vai em qualquer equipe de Série C, você tem um tapetinho maravilhoso para jogar, né, cara? Isso muda muito. E tem também o fato de que aqui no Brasil, a gente, na hora da pressão, a gente também não vai muito... Você tem que cobrar demais os jogadores para ele pressionar. E se o cara não pressionar, também não tem tanta importância, né? Então, a pressão aqui é diferente, a pressão defensiva é diferente. Essas coisas todas influenciam.
Ainda bem, né, meu, que é tudo diferente, assim, eu gosto de tudo que é futebol, eu sou louco por qualquer futebol, admiro todos. Agora, é difícil quando você vê um jogão na Champions League de tarde e depois uma Série B de noite. Você fala, caramba, é difícil, é só para quem é apaixonado mesmo, meu. Verdade. É isso mesmo. E você também comentou, Gustavo, em relação àquele custo do gol, que foi uma métrica ali que você falou que foi uma invenção do Adriano, e que uma coisa simples que revolucionou assim a forma de analisar e tudo mais. Conta pra galera um pouquinho mais dessa métrica, que eu fiquei curioso de saber o que seria esse custo do gol, como que ele é calculado, como que ele ajuda na análise, enfim. Cara, eu digo assim, o custo do gol, porque assim, o Adriano tem um pensamento que eu concordo também, que é o meu pensamento, eu acho isso muito importante, que tem muita gente que não concorda com isso, que é que a odd é sagrada, né? O nível de informação que tem numa odd é tão grande que quando o cara pensa assim, pô, essa odd está errada, né? Aquela odd jamais estará errada a propósito, sem querer. Se ela estiver errada, ela está errada a propósito, de alguma forma, para chamar atenção para algum produto, para alguma promoção, para alguma coisa, para chamar apostadores, mas dificilmente uma odd vai estar muito errada sem querer. A casa não se deu conta. Opa, descobri aqui um erro da casa. Não, isso hoje em dia não existe, né? Talvez tenha existido 20 anos atrás, 30, 50 anos atrás, mas hoje é muito difícil com toda a tecnologia que se tem. As casas investem um valor que a gente não faz ideia para oferecer odds, né? Ainda mais nos grandes campeonatos e tudo mais. Então, como a odd tem muita informação na odd, a gente tem que respeitar a informação que está na odd. Então, a partir disso, o que se faz? Você pega lá o gol, né? Um gol feio. Pega, por exemplo, ontem o Vasco e Independente Del Valle. Foi 1-1, né? Aí você pega lá o gol quantos gols que fez o Vasco, e você tem uma fórmula, tem uma calculadorinha de Excel para fazer, você mete lá com a odd e vai sair um resultado, né? Esse resultado da relação do gol com a odd é o custo do gol. E aí, por que se chama custo do gol? Porque seria o quanto você teria que pagar caso você quisesse comprar aquele gol. É como se fosse o preço do gol, né? E aí, para o próximo jogo, você vai ter ali uma referência do que foi no jogo anterior, e aí você consegue comparar. Pô, o Vasco teve esse custo do gol dele contra o Independente Del Valle. O próximo jogo do Vasco, não me lembro contra quem era no Brasileiro, aí você vai fazer uma projeção daquele custo do gol a partir da odd que a casa deu para o Vasco, em relação ao quanto foi o gol do jogo dele anterior. Então, você consegue, a partir do trabalho que a casa já está entregando para você, que é um trabalho com muita informação, você consegue fazer uma projeção de qual é a dificuldade ou não de que aquele time faça um gol, ou quantos gols que aquele time vai fazer, ou a probabilidade de que aquela odd entregue para você uma possibilidade de que o gol seja fácil no HT ou no FT, aí você vai ter níveis de comparação para entender. Então, cara, é um cálculo muito simples, mas que ele entrega um monte de informação a partir do que você precisa. E o melhor de tudo, utilizando o que a casa vai entregar para você. E aí vem algo que é muito legal, porque assim, as casas, ao descobrirem isso, né, acredito que casas, que estatísticos e oddmakers de casas já tenham conhecido o custo do gol e entendido, eles não vão mudar a sua odd por causa do custo do gol, né? A casa tem que sempre precificar o mais próximo possível da realidade, porque é um negócio deles, eles ganham dinheiro com isso. Então, a gente vai estar sempre bem servido, porque eles sempre vão nos entregar odds boas para a gente poder fazer os nossos cálculos. Então, a gente vai tirar vantagem a partir do que eles estão entregando. Eles não vão abrir mão de fazer boas odds para eles. Então, as odds sempre vão ser mais próximas da realidade. E a gente vai usar isso numa fórmula matemática para poder fazer projeção de probabilidade de gols, resultado, match odds, enfim, tudo que o custo do gol traz.
E eu estou agora desenvolvendo um modelo dessa lógica do custo do gol. Eu gosto muito de apostar em NFL também, né? Já fiz alguns produtos para matemáticos para a NFL, que a NFL é maravilhosa a quantidade de dados, né, meu? É impressionante o que os caras oferecem de graça. O site da NFL tem uma quantidade de dados de graça que é absurdo. E eu estou desenvolvendo a lógica do custo do gol do Adriano para a gente trabalhar a NFL. E esse ano a gente vai soltar lá na Full Trader para a galera poder lucrar junto também. Ô Gufo, aproveitando nessa entrada, pelo fato de você trabalhar muito mais voltado para os dados, você não tem muita limitação de campeonato. Não. Né? E já dando um relato pessoal, né? Em relação a essa parada que você falou sobre a odd errada, cara, eu já caí muito nessa daí, sabe? Tipo assim, não, essa odd aqui tá errada. Vou dar um exemplo pra você aqui, mas um exemplo bem lúdico, né? Por exemplo, não, eu olhar aquela odd assim e falar, cara, odd de 1,30 para esse time vencer, não, esse time vai sofrer mais. Aí chega lá, o time vai 1, 2, 3 gols em 15 minutos, aí você fica aquela cara de bobo, né? Você fala, caramba, velho, eu tava realmente muito errado. Então, assim, em relação a isso, dos campeonatos, tranquilo, sem problema algum. Cara, eu passei por isso tantas vezes também, Gabica, de achar que a odd estava errada, porque... Só eu tava certo, né? Assim, não, você fala, pô, não, como assim vocês estão dando essa odd para esse jogo, cara? Você fala assim, não é possível, minha análise está dizendo que não vai ser assim, né? Mas eu aprendi com muita porrada na cabeça, não, que a odd é sagrada e a gente tem que respeitar a odd. Claro que eu tô falando das casas sérias, né, mano? Tem muita casa vagabunda aí que aí eu já não me comprometo. Mas as casas sérias a gente sabe que é ali que tem o juiz deles e tem o trabalho deles, mas o trabalho é sério. Mas é engraçado isso dos campeonatos, porque assim, o futebol, ou todos os esportes coletivos profissionais, eles repetem padrões, né, mano? A análise de desempenho, ela é nada mais do que a análise de padrão. O analista de desempenho, ele vai analisar um adversário, ele vai analisar os padrões daquele adversário, os padrões defensivos, os padrões ofensivos, os padrões individuais, os padrões coletivos, né? E aí ele vai fazer relatórios daquilo e vai chegar para o treinador e vai falar, olha, o time dos caras se defende assim, o time dos caras se ataca assim, o ponto fraco deles é esse, o ponto forte deles é esse. Te vira, magrão, faz o que você quiser. Né? E aí o treinador vai decidir, vou treinar meu time para explorar o ponto fraco do adversário, para explorar onde é que eles são bons, onde eles são ruins e tal. Mas é o analista de desempenho que faz isso, ele vai lá e estuda os padrões e leva para o treinador. Então, todos os esportes coletivos têm padrões e o futebol, que o tamanho do campo do futebol mais ou menos é o mesmo, ele tem um tamanho mínimo e um tamanho máximo, o tamanho da trave é a mesma, a distância da trave é a mesma, a bola é a mesma, o número de jogadores são os mesmos, as regras são as mesmas, né? Então, você termina tendo uma padronização de comportamentos a partir disso, em todos os esportes coletivos e profissionais. Mas, claro, há diferenças. E algumas diferenças eu até nem tenho explicação, Gabica. Por exemplo, o meu método mais antigo de Panther, e que eu venho desenvolvendo ele já há tanto tempo e ele já passou por tantas mudanças, é o de ambos marcam, né? E, cara, eu aprendi, e eu não sei dizer porquê, mas eu aprendi que ele não serve para os campeonatos japonês e coreano, por exemplo. Eu não tenho como, cara. Eu não consigo entender por que jogos que são assim, alta probabilidade de ambos marcam para qualquer campeonato do mundo, na Coreia e no Japão não rola. Então, eu mesmo que o método indique para entrar naquele jogo, eu descarto já na hora. Eu nem vou mais. Porque eu sei que no longo prazo eu vou tomar tufo ali. Porque já desisti deles para ambos marcam, né? No meu método, não estou dizendo que o campeonato lá é ruim de ambos marcam, não é isso, é para o meu método não serve, mas mas na maioria das vezes é isso, cara, assim, pega um método, por exemplo, o Over 05 HT, que é hoje o meu método mais lucrativo, ele, cara, é assim, ó, varredura, vai tudo, vai onde der, ele vai
puxando jogos, porque o Sherlock, essa ferramenta lá da Full Trader é muito boa, porque ela varre o mercado inteiro, o mundo inteiro, através dos dados, e aí você tem lá você primeiro joga a rede, né? Aí você joga a rede, vem lá 100 jogos. Aí daqueles 100 jogos você começa a pereirar, para ver para ver o que vale a pena, né? Vai passando por filtro, daí daqueles 100 lá você pegou 20, daqueles 20 você falou, ó, esses 15 aqui é o ouro. Então é esses 15 aqui que eu vou trabalhar. Mas, e aí você vê naqueles 15 tem Letônia, tem Bolívia, tem África do Sul, tem Mali, tem segunda divisão feminino da China. Cara, feminino eu não trabalho. Então tem essa separação, então, também. Eu não trabalho feminino, porque o feminino, os dados femininos são outros, então eu não misturo com os dados do masculino. Mas tirando isso, cara, o resto é mais ou menos tudo igual. Show de bola. Você comentou um pouquinho do método de ambas marcam, o Gulfo. Comenta um pouco para a galera como que é esse método seu do ambas marcam, o que você costuma analisar, as métricas e como você se encontrou nesse mercado. Acho que foi um mercado aí que você se dá bem. Fala um pouco para a galera aí dessa sua especialização nesse mercado do ambas marcam. Cara, eu não sei dizer por que eu fui parar no ambas marcam, o que me levou para isso, assim, em si, como para qualquer outro mercado, porque assim, a única coisa que eu posso falar sobre o que me levou a um mercado foi o primeiro mercado que eu trabalhei, que foi o primeiro gol do favorito, que foi o primeiro método que o Ricardo me ensinou, buscar o primeiro gol do favorito, e aí eu fui porque ele me disse para fazer, né, lá no começo, mas depois disso foi mais tá, vamos ver como é que funciona isso aqui através dos números, o que eu preciso de dados para trabalhar isso daqui. Por exemplo, teve uma época que eu trabalhei muito cantos, né, cara? E aí mudou muito o mercado de cantos e eu abandonei cantos. Hoje eu não trabalho mais cantos. Mas teve uma época que, ganhei uma grana legal com cantos, assim, porque me interessei pelos dados dos cantos, né? E o ambos marcam, o meu método hoje, ele parte do seguinte princípio. Eu preciso ter, primeiro, uma boa probabilidade de que aquele jogo tenha, que as duas equipes marquem pelo menos um gol. Eu tenho que ter uma boa probabilidade de que aquele jogo seja over 1,5 pelo menos. Se ele for uma boa probabilidade de over 2,5, melhor ainda, mas para não restringir demais, eu fico nessa boa probabilidade. Eu trabalho muito a média de finalização por gols, não o número de gols marcados, porque vários estudos, assim, papers, né, de analytics que eu estudei para o trabalho com futebol, comprovaram que o peso da quantidade de finalizações que um time leva para fazer gols é maior do que a média de gols marcados. O que eu quero dizer com isso? Se o seu time faz um gol a cada 3 finalizações, ele é mais perigoso do que se ele fizer um gol por jogo na média, por exemplo. Né? Se eu pegar assim, esse time tem um gol de média por partida, um coeficiente de variação legal, bacana. Só que dentro da margem de variação, da variância desse um gol que ele vai fazer, desse coeficiente de variação, pode ser que tenha muitos jogos que ele não vá fazer um gol. Né? Agora, se eu sei que ele tem uma média de 3 finalizações por gol, e essa média é confiável, e é muito mais provável que ele faça mais gols a partir dessa média. Né? Então, a média de finalizações por gol ela é mais importante que a de gols marcados. Né? Dentro disso aí, Gufo, atropelando você, desculpa, Não, em relação... Existe também um estudo relacionado, por exemplo, vamos pegar o Bayern aqui para dar de exemplo. O Bayern costuma ter mais finalizações, né, e marcar o mesmo, por exemplo, 2 gols por partida. Aí tem um time que ele marca metade das finalizações do Bayern, mas marca o mesmo número de partidas. Em relação a isso, tem uma vantagem de um lado para outro? É bem complexa essa pergunta. Deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer que se o Bayern ele fizer mais gols do que o adversário, e o adversário faz mais finalizações, menos finalizações, como é que foi? Isso, seria o contrário. Vamos por 2 equipes com a mesma média de gols. Sim. Certo? 2 gols por partida cada um.
Sim. Aí de um lado a gente tem o Bayern, que a gente sabe que é uma equipe que finaliza bastante, Sim, finaliza sim, tem muito. volume, né? Voluma bastante, perfeito. Aí a gente tem, por exemplo, vou falar um Corinthians do Tite. O Tite Do Carille. do Corinthians Carille. do Carille, vai. Perfeito. Aí o Corinthians não. O Corinthians é um time que tem 4 finalizações e marca 2 gols, um exemplo. Sim. Nesse parâmetro analítico, existe uma vantagem de um lado para outro? Porque assim, parece uma pergunta Sim. fácil até para a galera que está assistindo, mas eu acho que até complexa, porque se a gente pensa assim na lógica, não. Pô, o Corinthians finaliza melhor, em tese, já que ele marca com menos oportunidade. Porém, o Bayern tá todo o tempo ali finalizando. Sim. Né? Cara, excelente essa pergunta, Gabi, que tem tudo a ver com o que o Jonas falou antes também dos índices de performance e os gols esperados. Os gols esperados servem para a gente responder essa pergunta, porque os expected goals eles vão nos dar a qualidade das finalizações e vão nos dizer quanto que aquele time é perigoso ou não, se ele consegue, com pouca coisa, com um fósforo, acender uma usina, por exemplo. Se ele consegue, com 2 chances, ele mata o jogo. Ou se ele precisa de 500 chances para fazer um jogo, se ele precisa, ao contrário, gastar uma usina para acender um fósforo. Né? Então, esse tipo de análise, o índice de performance como o expected goal nos ajuda demais. Porque aí você vê, pô, não, o Corinthians do Carille tem gols esperados super baixos, vai lá, 0,8, mas ele tem gols marcados 1,2. Então ele marca mais gols do que o esperado. Ele faz poucas, ele voluma pouco, ele tem poucas chances de fazer gol, mas ele converte muito. Então, pô, é um time super perigoso, não dá para deixar os caras chegar. Porque se os caras chegarem, eles vão fazer gol. Entendeu? Então, aí o Bayern, você pega lá, o Bayern tem 17, 19, 20 finalizações por partida, tem um expected goal de 5,4, mas tem uma média de 2 gols marcados por partida. Pô, o Bayern faz uma montanha de chances e daí dessa montanha de chances ele tira metade e vira gol. É um time que produz demais, ele cansa demais. Então, você consegue entender essa leitura através dos expected goals. Eles vão dar para a gente essa possibilidade de entender o que é mais... E aí contempla o final do que eu estava respondendo para a pergunta anterior do ambos marcam. A última coisa que eu uso é os expected goals nesse sentido, de entender, olha, essa equipe aqui, ela marca mais gols do que o esperado, já essa daqui marca menos gols do que o esperado, então talvez a probabilidade para essa equipe fazer o gol dela é mais difícil em relação a essa daqui. Então, o peso aqui para o meu índice, porque outra coisa que eu faço com todos os meus métodos, né? Eu monto índices de referência, porque, cara, isso é para quem está apostando agora, quem é mais antigo, quem está começando agora, isso é trabalhar com dados, cara, referência. Você tem que ter uma referência. Onde é que está a referência do que eu estou falando? Né? Se a minha referência para, por exemplo, para o custo do gol, né? O custo do gol, você tem lá uma referência. Se o custo do gol for acima de 3, esse gol é caro. Né? Se o custo do gol for 4, 5, é muito difícil aquele time vai fazer um gol, porque o gol dele está muito caro. Né? Então eu tenho aqui um ponto de referência, que é o 3, o 4, o 5. Eu sei que se começar a subir de 3 para cima o custo do gol, pô, aí já está dificultando para o time fazer gol. Já tem uma referência numérica aqui. Então eu monto índices de referência para os meus métodos, eu pego todas essas relações e jogo lá para pegar um índice. Aí, dentro daquele índice, eu tenho um range, né? um arco ali onde eu falo, bom, aqui é o meu mínimo, aqui é meu máximo. Se esse jogo entrou dentro desse arco, desse range, eu aposto. Se ele passou a mais ou se ele ficou a menos, eu não entro. Por mais que todas aqueles dados sejam legais, você fala, pô, esse jogo aqui tá bacana para apostar no ambas marcam. Mas daí chega lá no meu índice de referência, opa, tá fora do índice de referência, eu não aposto. Então, tá tudo meio que interligado. Você pega lá, faz toda a leitura dos dados, você escolhe para cada método o que você vai usar de índice de dado, daí você joga no liquidificadorzinho ali para ver o que saiu o suquinho, se o suco tá gostoso, maneiro, bora. Se não tá, você fala, não vou usar. E no ambas marcam não, né? Ou no inverso, aí você nunca testou, seria basicamente pro sim mesmo, né? Cara, então, velho, a gente lançou agora na Full Trader uma inteligência artificial de backtest que chama B-Test,
que é uma parada muito sinistra, meu. Assim, ela faz um backtest de 1 ano. Você chega lá, você explica como é que é seu método, né? Na inteligência lá. Você fala, meu método usa isso, usa aquilo, usa tantos gols marcados, gols recebidos, tal, não sei o quê, custo do gol, você vai lá, você bota lá o que você usa no seu método. Aí ela vai te dizer, em mais de 500 campeonatos que ela tem lá guardado, no último ano, se aquele seu método foi lucrativo ou não no que você queria. Digamos, ambos marcam. Se ele foi lucrativo ou não, ambos marcam nesses 500 e tantos coisas. Ele diz quanto que você ganharia se você usasse uma stake de R$100, né? Dá o win rate, dá o ROI, dá tudo. Só que ele dá uma coisa que é muito legal, que é o seguinte, ele diz, caso você fizesse apostas nesses outros mercados, com esse mesmo método, você seria lucrativo ou não. Daí ele mostra lá no over 0,5, no over 1,5, no over 2,5, no ambas marcam não, no match odds, no empate, ele dá todos os outros mercados. Cara, e aí nessa parada, eu fui testar um dos meus métodos de under 2,5, eu tenho vários métodos de under 2,5, eu fui pegar um dos meus métodos de under 2,5 e ele me indicou que se eu usasse esse meu método de under 2,5 para apostar no ambas marcam não, cara, eu estaria milionário. Eu ganharia uma grana assim que eu nunca pensei que aquele método ia me dar. Então você fala, pô, que loucura, mano. Porque um método que eu montei para buscar escassez de gol, para buscar dificuldade da bola entrar, e ele está me dizendo que, cara, se você usar esse método para ambos marcam ou não, você vai ganhar mais dinheiro do que era a sua ideia original, e você não pensou nisso, seu mané, né? E aí você se sente um idiota com frente da tecnologia. Então, cara, é muito bom isso, porque você começa a entender que, pô, tem coisas que a gente não tem controle de tudo, né, Gabica e Jonas? A gente, por mais que a gente estude, por mais que a gente tenha anos de mercado, sempre tem uma coisa nova para a gente aprender, sempre tem uma coisa nova para a gente entender, para a gente perceber que, cara, você tem que sempre sentar e falar, pô, mas será que o que eu estou fazendo não pode melhorar? Não tem jeito de melhorar? E essa ferramenta aí, ela está ajudando muito a galera, porque você começa a entender, pô, primeiro você faz o seu backtest com uma qualidade super diferente, você fala assim, pô, não, realmente meu método está bacana, tá legal, tá bem montado, tá rentável, vou continuar com ele. E depois você tem ainda uma opção de entender, pô, ele não tá tão legal assim, ou ele tá legal assim mesmo, mas tem lugares onde ele pode ser mais legal ainda. E isso aí é sensacional. Fala aí, Pode mandar, Gabi. Jonas. Não, ia fazer uma pergunta agora um pouco diferente da parte das apostas, né? Como que você consegue tempo para tudo isso? Né? Analista de desempenho, cineasta, jornalista, apostador, tipster, criador de conteúdo no Instagram para aposta. Como é que você arranja essa pergunta tanto é boa, tempo? hein? Cara, Jonas, irmão, putz, eu tô dormindo 3 a 4 horas por dia, né, meu? Isso é ruim. É ruim. Eu sempre fui, Jonas, muito curioso, assim, e também muito inquieto, né, mano? E essa minha inquietude, ela é legal, mas ao mesmo tempo ela é um defeito, assim, eu não vejo ela com tanta vantagem, porque ela termina me esgotando demais, né, meu? Assim, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu fiz jornalismo em Buenos Aires, né? E na época, ali comecinho dos anos 90, eu tinha uma banda lá, o Tabu, que aliás está lá no meu Insta, também o pessoal pode buscar aí no YouTube, tem coisas do Tabu, que foi uma banda muito legal, assim, uma banda de pop rock, que a gente assinou com a Warner Music, foi disco de ouro, fizemos um turnê por toda a América Latina, só que, cara, assim, eu tinha ideia naquela época da minha vida, ali nos meus 19, 20 anos, de que eu ia viver da música, né? Era a minha ideia ali que eu ia ser músico, mas eu queria fazer a faculdade porque essa coisa de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de pensar em diferentes coisas, que aquilo ia me ajudar em alguma coisa também no mundo da música. E aí, cara, não contente em estar estudando jornalismo com uma banda profissional, onde eu ensaiava todos os dias, das 10 da noite à 1 da manhã,
todos os dias. Todo final de semana saía para tocar. E ainda tinha faculdade. Eu resolvi, de repente, começar a estudar cinema. E entrei em uma outra faculdade no meio disso. E na época eu ainda morava com a minha mãe, né? Cara, e a minha mãe cansou de me pegar, assim, eu dormindo na mesa de jantar, eu dormindo no sofá da sala. Ela já me pegou uma vez dormindo na privada, no banheiro. Pensou que eu tinha morrido no banheiro. E, cara, então, assim, de alguma forma, eu sempre exigi demais do meu corpo, da minha mente, para fazer 1 milhão de coisas. E se eu não faço isso, eu me sinto muito estranho, Jonas. Assim, eu não consigo, cara. É um negócio que é mais forte que eu. Então, o que eu faço? Eu sempre falo assim, eu supero a minha falta de talento com disciplina. Eu sou extremamente disciplinado. Assim, eu enchi o saco do Gabica com o horário e as coisas que eu tinha para a gente fazer o papo, porque eu sou muito assim com horário, com as coisas, com a disciplina de fazer as coisas, e se eu me proponho a fazer um negócio, eu vou lá e, tem que fazer aquilo e não paro até não terminar. O que comprova que eu não tenho TDAH, né? Pelo menos isso. Porque se eu tivesse, eu tava perdido, não ia conseguir fazer porra nenhuma. Mas, mano, eu acho que quando eu morrer, eu vou saber responder isso daí. Por enquanto vai tocando. Vai tocando e vamos nessa, né? Eu deixei o Instagram do Gufo aí aqui, mas vai ter também aí na descrição, tá, do vídeo, né, do nosso papo, para vocês seguirem lá, vocês vão ver um pouco de tudo isso que o Gufo comentou e muito mais também, né? Aproveitando, né, esse gancho que o Jonas trouxe, Gufo, queria te fazer uma pergunta. Talvez isso daqui seja uma pergunta bem complexa, que é basicamente como escolher um filho. Mas assim, de todas as suas atividades, qual é a preferida, né? A gente já falou, você já também cinema, apostador, música, jornalista, analista tudo. de desempenho. Analista de desempenho. Você tem uma preferida e fala assim, cara, talvez se alguém chegasse e falasse para mim assim, ó, vai criar uma lei Gufo aqui. A famosa lei Gufo. Qual que é a lei Gufo? Seguinte, Gufo, você não pode fazer tudo. Você tem que fazer uma coisa só. Qual que você escolheria? Cara, eu sempre digo assim, as pessoas gostam de se definir pela profissão delas, né? Eu acho que a profissão não define a gente. As profissões, elas são passagens que a gente faz na vida, de experiências, mas uma profissão não te define. Eu sou músico, eu nasci músico, vou morrer músico. Mesmo que eu não ganhe mais dinheiro com a música, mesmo que eu não trabalhe mais com a música, eu sou músico. Então, assim, a minha essência é musical. Parte daí. Se eu for falar assim, ó, o que mais me representa, quem mais eu sou, quem mais me traduz, a essência do Gustavo Fogaça é a música. Tá? Mesmo que hoje eu não trabalhe mais com música profissionalmente. Ainda toco, componho, aquela parada toda, mas para mim. Né? A minha vida profissional com a música acabou quando acabou essa minha banda lá. E depois tive outras bandas, vários outros projetinhos assim, mas para hobby, né? Não profissional. E só que as outras profissões que eu faço, que eu exerço, que me dão satisfação profissional, me dão satisfação financeira, todas elas eu gosto demais, né, cara? Assim, eu sou apaixonado por tudo que eu faço. E aí tem aquela frase famosa do Oscar Wilde, né? Se você não consegue convencê-los pelo seu talento, convença-os pela sua paixão. Que eu acho que isso é o mais importante, assim, você colocar tesão, paixão em tudo que você faz, cara. Se não for para fazer com, né, o maior tesão do mundo, não faça. Nem começa. Porque não, é muito frustrante, sabe? Você fazer alguma coisa sem vontade. Então, sempre que eu vou sentar para analisar jogo, que eu vou atender um cliente para fazer um relatório, que eu tenho que fazer algum produto audiovisual, fazer um filme, um comercial, qualquer coisa assim, cara, é a mesma paixão, é indiferente para cada uma das profissões, a paixão é a mesma, né? A gente se conheceu, né, Gabica, quando eu estava no Footstats, trabalhei no Footstats um tempão, e lá eu estava encarregado de toda essa parte de rede social, de audiovisual, né, de trabalhar com os conteúdos, e, cara, tudo isso tem a mesma paixão de que se eu fosse quando eu fiz o meu longa-metragem, ou quando eu vou gravar um disco, ou quando eu vou sentar para analisar as apostas, ou quando eu vou fazer uma live aqui com vocês, eu acho que tem que ser assim, é paixão.
Então, o Gufo é músico, mas a música eu vou morrer sendo músico, não importa. As outras profissões, elas não me definem, elas só são coisas que eu faço com muita vontade e muito prazer. E entrando nessa parte das profissões, Gufo, você considera hoje apostador, uma profissão? Você considera isso? E assim, o pessoal que entra hoje em dia, né? Muita gente entra, não entende muito como funciona, quer buscar alívio financeiro, não entende que é talvez só para entretenimento, talvez não seja o perfil de buscar se especializar para virar um profissional. Qual é o seu conselho que você daria para o pessoal que está começando? Cara, excelente, velho. Excelente isso daí, porque lá no agora que eu tô na Full Trader, né, e atendo muita galera lá da comunidade, pessoal que está entrando agora, e o nosso mercado é um público muito jovem, né, Jonas? É uma galera assim que não sabe ainda bem o que é da vida, como é que é a vida, como é que a vida vai ser. O pessoal que quer ganhar muito dinheiro, de repente já quer se aposentar com 20 anos, sabe? É uma loucura, mano. E aí, quando você se dá com essa galera que está numa expectativa muito grande, uma ansiedade muito grande, que quer resolver a vida com uma odd múltipla de 500, cara, aí você tem que pegar na mão o cara, ter paciência. E eu considero apostas esportivas uma profissão, me considero um apostador profissional. Só que, obviamente, eu digo para todo mundo, não faça das apostas a sua principal renda, porque é uma renda variável, né? Eu, durante muitos anos da minha vida, fui freelancer no audiovisual. Eu era um diretor freelancer. O que faz um diretor freelancer? Você bate na porta das agências de publicidade. Hoje o mercado mudou. Estou falando ali começo dos anos 2000. Você batia na porta das agências de publicidade com o seu portfólio e você falava assim, mano, sou um diretor de comerciais, você aí está precisando de um diretor para fazer o comercial do Boteco? Tá aqui o meu portfólio. Aí, pô, vamos orçar com o Gufo, beleza, vamos fazer com o Gufo. Daí você fazia um comercial num mês, 2 comerciais no outro, aí você passava um terceiro mês sem trabalhar. Então, como freelancer, você tem que ter um jogo de cintura de entender que, pô, a sua renda é variável. Você não vai ganhar a mesma coisa todo mês. Só que as contas vêm igual todo mês, né? Você tem aluguel, você tem tudo para pagar igual, você tem filhos, você tem um monte de coisa que você tem que todo mês pagar aquelas contas fixas. Então, as apostas em si, trabalhar as apostas, fazer investimento no mercado esportivo, eu recomendo altamente que não seja a sua principal fonte de renda, que ela seja um extra para complementar, um lugar onde você vai buscar riqueza, um lugar onde você vai buscar patrimônio, progressão, mas que não seja o seu lugar de renda, da sua renda principal. Para mim, eu trabalho as apostas de forma profissional, aposto todos os dias, trabalho com isso todos os dias, mas é para complementar a minha renda, que eu tenho várias outras entradas, né? E qualquer especialista de economia vai dizer isso para você, não coloca os ovos no mesmo ninho. Todo mundo fala isso. Então é para a galera entender de não tratar as apostas como uma salvação, que vai mudar a sua vida. Muda a sua vida. Muda, com certeza. Todos nós aqui vivemos disso, né? A gente é prova real de que dá para ganhar dinheiro com apostas esportivas de forma séria, de forma saudável, evitando você entrar num lugar de vício, num lugar de dependência, de você ter controle, ser adulto, mano. Essa é a parte que a galera tem que entender. Você tem que ser adulto, você tem que ser responsável pelas suas escolhas, responsável pelo que você está fazendo, ter controle do que você está fazendo. E como o nosso mercado é muito jovem, a galera não quer ser adulta. A galera quer ter uma relação jovem com aquilo ali que tá ok, tá tudo certo, mas saiba que não vai dar boa no final, né? Exatamente, Gufo. E assim, uma das coisas que eu percebo, não sei se é uma questão aí sua mesmo, mas vendo assim as suas redes sociais, uma das coisas que eu acho bem legal é que, principalmente ali no Instagram, onde eu acompanho bastante, você consegue trazer o conhecimento para a pessoa, né, em um formato em que não seja aquela questão de tipo assim, não, eu tô te levando pela questão financeira, mas sim te mostrar o caminho mesmo, falar, cara, ó, eu tô fazendo Educacional, isso. né? Exatamente, uma forma educacional, que é uma coisa que, de certa forma, a gente sabe que falta aqui no Brasil, né? Que aí vai para esse lado adolescente, que é como você falou, pô, o cara vê lá o maluco estourando uma odd 500 e tal, que não sei o que tem, pô, fácil, tranquilo, sabe? Cara, eu mesmo, eu assim,
tenho conhecidos que sabem que eu trabalho com isso, vira e mexe, cara. Às vezes estoura uma múltipla em algum lugar, os caras já me mandam lá no Instagram, vai dar uma olhada, isso aqui tem. E os caras ficam todos empolgados. Então, Sim. essa é uma parada que eu acho muito legal, né, que você faz, que com certeza quem vê seu conteúdo, pode ser que você não vai ganhar milhões de likes, entendeu? Por Uhum. conta disso. Sim. Mas com certeza o cara vai sair ali refletindo realmente, falando, cara, as apostas esportivas são um caminho que eu não vou conseguir na sorte, né? Não é Uhum. baseado em sorte ou em palpite, né? E sim em algo muito mais estudado, né, Gufo? Sim. Pô, Gabi, obrigado aí, cara, pelo carinho. Sabe que a recíproca é verdadeira também. Admiro demais você e seu trabalho. E todos aí, né? O Jonas também faz um trabalho muito legal, muito bacana. E, cara, na Full Trader, eu entrei na Full Trader em julho do ano passado, né? Já faz um ano. E só que Perdão, Gufo. Eu até achava que você já estava até mais tempo, né? Mas eu acho que foi definitivo essa entrada, foi há um ano, foi né? agora. Nós somos amigos há quase 10 anos, né? Nos conhecemos aí com a galera há quase 10 anos, mas já fui palestrante em vários eventos do Ricardo e tal, mas profissionalmente estando dentro da Full Trader faz um ano agora, né? Eu estava antes na Apostas FC e aí o pessoal foi lá no mercado no draft, me draftaram lá para Full Trader. Muito bom, muito bom. E draft de cinquentão, né? E aí, mano, não é mais Hulk. E aí na Full Trader, cara, tem muito esse espírito, assim, de didática, né? O Ricardo tem isso, o César, o Gemerson, o Adriano, são professores, né, cara? É a coisa, assim, de ensinar antes de tudo. E o ensinar para o cara ter essa ideia, assim, mano, você é dono das suas decisões. Eu, por exemplo, eu tenho uma continha em casas de. Eu aposto em exchange, né? Mas eu tenho minhas contas lá nas casinhas de entretenimento para fazer uma diversão, cara. Porque se eu quiser em algum momento meter R$ 5 numa múltipla, eu vou fazer. Mas eu vou fazer sabendo que eu estou brincando. Eu vou fazer sabendo que aquilo ali, eu vou perder aqueles R$ 5. É o mais provável. Se eu ganhar, pô, show, já ganhei múltiplas várias vezes, mas eu sei que aquilo ali não é real, que é uma brincadeira, é uma diversão. É só para você realmente ter esse entretenimento. Só que o lugar onde eu peso a mão com o meu dinheiro, onde eu ganho dinheiro de verdade, onde eu faço a coisa acontecer de forma escalada, e eu tenho método, e eu tenho conhecimento, aí eu vou trabalhar sério. Aí eu vou saber o que eu estou fazendo, eu vou ter o controle, eu vou ser adulto. Ali não tem. A diversão passa para outro lugar, a diversão passa para no final do dia você fala, pô, terminei no green, ou não, terminei no red, mas tudo certo dentro do que eu estava pensando, faz parte do processo, né? E isso é uma coisa que eu quero sempre passar para a galera, assim, quando a gente tem lá, a gente tem a nossa. Não é uma lista de tips, mas é como se fosse, né? A gente tem dentro da plataforma da Full Trader, que a gente chama de lista oculta. Lá, todos nós, o Ricardo, o César, o Gemerson, o Adriano, o Davi e eu, a gente bota lá os jogos que nós vamos apostar. São os jogos que nós apostamos, estão lá para a galera, se ela quiser só copiar os jogos, fazer como tips, ou se a galera quiser pegar os dados, porque os jogos estão postos lá através do Sherlock, então todos os dados que nós usamos estão lá para se você quiser tipo fazer uma engenharia reversa do meu método. Você pode pegar lá e anotar todos os meus jogos e fazer uma engenharia reversa do que eu faço, né? Para a galera entender. Então, e aí, o que acontece? Agora, não faz nem uma semana, cara, um cara tinha acabado de entrar na comunidade e aí ele foi lá e começou a copiar como tips o meu método de 0,5HT. Que, pô, mês anterior, em maio, a gente fez 16 unidades com esse método. E no mês passado a gente fez 7. Foi menos. Mas, pô, 7 unidades é bom pra caralho. Né? Vamos combinar. Dentro de uma variância tá bem legal. Só que aí teve um dia que na rodada lá completa a gente teve 2 reds. Foram, se eu não me engano, acho que 9 greens e 2 reds. Não me lembro, foi uma coisa assim. Cara, o cara entrou na minha DM xingando 3 gerações da minha família. Como assim? Vamos rever esse método.
tá muito ruim, teve 2 heads, e não sei o que. O cara queria o quê? 100%? Bola de cristal, né? Não, O pessoal acha que é bola de cristal. Ele queria, Jonas, green todos os dias. Ele queria 9, 10 greens todos os dias. Aí você vê que, assim, eu não perco a cabeça com isso, porque eu vejo que o cara tá numa dimensão de ignorância. Ele tá num lugar onde ele não sabe da realidade. Então, eu comecei a dialogar com ele, falei assim, cara, assim, ó, tem lá na plataforma as minhas aulas, você assiste essa e essa aula, vai ajudar você, eu tô aqui à sua disposição, para você, se tem alguma dúvida, vem falar comigo, tá, não sei o quê. Aí o cara pirou mais ainda, mano. Ele perdeu dinheiro, né? Então ele tava puto, ele queria brigar. E aí ele começou a me xingar, daí quando ele foi pra baixaria, aí eu né? Bloqueei o cara e falei, pô, mano, não vou discutir com esse cara. Aí botei uma história lá falando assim, ó, um amigo nosso aqui da comunidade, não expus ele, não falei o nome dele nem nada, mas falei assim, ó, o cara veio aqui reclamar disso, gente, assim, ó, tudo certo, o cara perdeu dinheiro, tá no direito dele, mas isso aqui é assim, mano, é um método que tá validado, que é lucrativo. Pô, fizemos 16 unidades no mês passado, vamos fechar esse mês aqui super bem. E aí um dia que teve 2 heads, o cara tá pirando, mano, isso aqui, a vida não é assim, você tem que entender. E o head, cara, isso é outra coisa que a galera não entende. Quando a gente fala assim, pô, uma parada tem uma probabilidade de 80% de acerto, de acontecer, tem 20%, cara, de não acontecer. E esses 20% eles vão acontecer. Esses 20% eles vão acontecer, em algum momento eles vão acontecer. A gente não sabe exatamente quando, mas não tem como. A gente tem que montar o método sabendo que esses 20% vão acontecer e eles são saudáveis, eles são legais. Isso quer dizer que o método realmente tinha 80% de chance, sabe? Se acontecer 20%, pô, legal. Esse head faz parte. A gente não pode ficar triste por causa desse head. Ele faz parte, ele tem que estar lá, porque ele é real. Isso significa que o método é bom mesmo, né? Então, eu tento passar isso para a galera, de tipo assim, cara, abraça o head. Se a gente montou um método legal, um método sólido, você fez o teste legal, você fez um backtest legal nele, você validou ele bacana, você sentiu o peso do dinheiro com ele, você viu que você conseguiu arcar com aquilo ali emocionalmente legal também, você deu conta, pô, controlei, fui adulto, não fui moleque, né? Então, você consegue entender que aquilo ali faz parte. Que aquele rapaz estava alterado, claro, perdeu dinheiro e veio xingar minha mãe, minha família e tal. Aí eu falei, pô, cara, menos, né, cara? A vida é outra coisa. Esse mundo das apostas realmente é complicado, né? Tem o pessoal que acha que encontrou a fórmula mágica, e aí quando se depara com 1 ou 2 headzinhos, não sabe como que funciona, né? E muito provavelmente gestão de banca, se não entende a questão do head, muito provavelmente gestão de banca, muito provavelmente não vai entender também, então provavelmente esses heads foram com 50%, 100% da banca. Sim. E aí vira uma bola de neve. E acho que assim, o nosso papel é justamente esse, né? Criar esses conteúdos educacionais para tentar educar essas pessoas, educar o pessoal que está entrando, para ensinar o jogo responsável. Né, Jonas? Vocês aí, cara, quantos anos existe, né, o clube, velho? Há quantos anos vocês ensinam as pessoas? Vocês passam um material de extrema qualidade, né, mano? O que vocês fazem é impressionante, assim, a gente só pode agradecer. As pessoas que consomem os conteúdos de vocês individualmente, o que tem no site e tudo mais, não tem como você fazer errado. Você faz errado porque quer, por causa dessa coisa do ego, do cara achar que ele tem que acertar, que o cara acha que ele é foda, que ele tem que fazer... Ou pelo que você falou, às vezes o cara não faz a menor ideia de gestão e dá um passo errado ali e já era, né? Quem nunca, né, cara? Quem nunca errou na gestão? Isso é normal também. Isso mesmo. Tem mais alguma pergunta aí, Gabi? Que eu posso fazer a minha dos filmes? Eu quero fazer uma dos filmes para ele. O Jonas tá louco para fazer uma pergunta aqui, mas a gente já tá caminhando aqui para o finalzinho, mas brevemente assim, Gufo, uma pergunta que a gente vem fazendo com bastante frequência aqui em todo o pessoal que vem aqui do Boteco. Você é um cara que é muito experiente, muito maduro aqui no nosso mercado. É sobre o futuro das apostas no Brasil. Como que você enxerga, pós-regulamentação, o futuro das apostas no cenário brasileiro? De uma forma positiva, uma forma negativa? Fica à vontade para dar sua opinião a respeito disso. Cara, isso foi muito importante, né? Eu acompanhei muito a regulamentação porque quando eu estava no Apostas FC, que é do Rodrigo Loco, né? Que era presidente da Associação dos Apostadores.
e a Baesp, e, cara, foi muito triste a forma como os nossos legisladores tocaram a regulamentação, né? A regulamentação era fundamental, era importante, tinha que acontecer, porque as casas tinham que estar aqui, tinham que ter CNPJ aqui, um lugar para a gente bater na porta delas, serem responsabilizadas pelas coisas. Então, a regulamentação era super importante para a gente profissionalizar o mercado. Agora, o jeito que foi feito foi muito errado, porque sempre foi pensado em arrecadação. A única preocupação é a arrecadação. Não se pensou no mercado em si, em como deixar ele mais profissional. Não em nenhum momento se entendeu o debate que, cara, está acontecendo hoje uma guerra fria, e aí até, eu sei que eu vou ganhar hate por causa disso, mas ela está acontecendo, que é o mercado financeiro tradicional, o mercado das ações, o mercado do trading, dos produtos financeiros, ele está vendo uma saída de recursos dele para o mundo das apostas, né? Porque esse mundo do mercado financeiro, ele também é um mundo onde existe quem faz as coisas com azar e sorte e quem faz as coisas com método, né? Só que como ele está há muito tempo aí, ele é a base da economia mundial, ele está dentro do sistema, ele é mainstream, né? Ele já está solidificado por todas as regras, legislações, pelos o jeito que ele está, como por exemplo, como uma moeda, o índice de valorização de uma moeda, isso já está estabelecido como normal, né? Só que é um day trading, né? O índice de valorização de uma moeda. Então, essa galera está fazendo um lobby lá em Brasília danado para acabar com as apostas, porque eles estão vendo os recursos saírem deles para a gente. Hoje, o maior inimigo do mercado das apostas não é o governo, é o mercado financeiro. Porque o mercado financeiro está dedicado a mostrar que os apostadores são bandidos, que os apostadores só querem tirar o dinheiro das pessoas, que as casas são um hospício onde se criam ludópatas que não têm controle nenhum sobre o que fazem. E quando a gente vê um político falando mal do mercado das apostas, ele, além de ele estar num lugar de ignorância, de não saber como funciona, ele está altamente influenciado pela galera do mercado financeiro que tem muito poder, tem muito dinheiro e está muito estruturado no mainstream da coisa. Então, essa guerra fria é muito complicada para a gente, porque, primeiro, nós não temos uma união de apostadores. A gente não consegue se unificar para quem é apostador profissional, quem trabalha a sério, não consegue trabalhar de uma forma de dizer assim, bom, vamos tentar, sei lá, regulamentar a profissão de apostador, né? Como toda profissão, em algum momento, para ser séria, ela teve que ser regulamentada, né, mano? E a gente não faz nenhum movimento nesse sentido. Como é que a gente vai regulamentar a profissão? Não estou falando das apostas, estou falando da profissão de apostador, né? Tenha lá uma representatividade, um sindicato, tenha uma regra de quem pode apostar, quem não pode apostar, o que tem que fazer, o que tem que passar e tal, quem pode se apresentar como apostador, quem não pode, vai ter algum tipo de diploma. Pô, a Full Trader fez um curso de MBA lá na universidade para quem quiser fazer um MBA de apostas, né? Mas será que não precisa ter um curso de graduação para isso? Né? Será que não precisa ter um trabalho mais sério para que as pessoas possam dizer assim, não, eu sou apostador profissional, estudei, estou capacitado, e assim você vai qualificando o mercado. E você vai trazendo... isso tinha que vir junto com a regulamentação. A regulamentação não pensou em nenhum momento nisso. A regulamentação só pensou assim, peraí, essas casas bilionárias estão levando o dinheiro brasileiro para fora, não estão pagando impostos, então, pô, vamos arrecadar aqui. Exatamente. E a regulamentação, ela só foi pensada nisso. Então, hoje a gente está misturado com jogos de azar, porque as casas ganham muito dinheiro com jogos de azar. Tudo bem com isso, só que precisava ter um grau de educação para as pessoas entenderem a diferença, né, de jogos de azar com apostas esportivas, para as pessoas entenderem que o jogo de azar é uma diversão onde você vai perder dinheiro. Eu nunca entendi... né, o Jonas perguntou como é que eu entrei no mundo das apostas lá no começo do papo. Eu sempre tive acesso às apostas e entendi as apostas, só que eu nunca consegui entender, pô, por que alguém vai se divertir perdendo dinheiro, né? Eu entrei em cassinos várias vezes na minha vida e eu ficava entendendo, pô, mas qual é a graça, cara, de você fazer ali
uma roletinha, você vai perder dinheiro, sabe que você vai perder dinheiro. Qual é a graça disso? Eu não consegui entender, né? E até hoje eu não entendo, só que assim, tem gente que gosta de perder dinheiro assim. Porque a pessoa gosta da possibilidade de talvez ganhar. Tá tudo certo, só que você tem que saber que você está fazendo isso. Você tem que saber que, ó, isso é consciente, adulto. Eu sei que eu vou perder. É que nem eu, quando eu vou fazer uma múltipla lá na Betano, na 365, eu vou lá e saber que eu vou perder aquele dinheiro, mas eu estou fazendo para me divertir mesmo, né? E é mais ou menos a mesma lógica. Então, faltou ao governo essa conversa. O próprio Ricardo, ele foi várias vezes lá, se reuniu com o Cajuru, se reuniu com outros políticos. Ele foi o cara que... Ele, o César e o Gemerson e o Adriano foram os caras... Claro, eles impulsionados pela Abraesp, né? Toda a galera da Abraesp estava dando apoio. E eu acompanhei isso de perto, né, nessa época e vi quanto que havia ali um interesse de o Netuno também, de quanto levar isso para adiante de uma forma mais séria. Só que, cara, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, infelizmente. Assim, nós não fomos levados a sérios, e não é nem pelo Ricardo em si, porque ele foi incrível e todo mundo que foi lá foi super dedicado. Foi porque os políticos não estavam a fim de nos escutar. Eles não estavam a fim de nos escutar porque eles não conseguiram enxergar a gente como uma unidade de negociação, como é qualquer político está acostumado. Cara, eu sei porque o meu pai é político, né, mano? Para quem não sabe, meu pai é um político famoso aqui do Sul, foi deputado, foi senador, foi prefeito de Porto Alegre, é um cara conhecido aqui. Então, eu sei como é que político pensa e eu sei como é que político trabalha. E o político, ele vai dar atenção para você se ele entender que você representa alguma coisa importante. Se você tem por trás de você lá um sindicato, uma união, uma comunidade, ou se você representa alguma força econômica. Então, faltou para a gente aqui, e aí eu acho que vem um meia-culpa para todos nós apostadores, a gente não foi proativo em relação prévia à regulamentação. A gente sabia que a regulamentação viria, e a gente não fez nada para se organizar como grupo de negociação. E aí, quando veio a bomba, a gente estava disperso, sem força, sem voz, sem representatividade, e aí terminamos vítimas da ignorância dos outros. Não é tarde ainda para a gente se reunir, né? O Vini lá da Vegabet, ele estava a fim de fazer uma espécie de associação de apostadores. Eu apoio e topo participar de qualquer associação dessas. Eu acho que a gente tem que se unir, que a gente tem que go the union, sabe? Fazer uma parada de se juntar e falar assim, cara, nós somos a gente quer buscar a regulamentação da nossa profissão. A gente precisa ser respeitado. A gente não está aqui de brincadeira para sacanear os outros, sabe? Não está aqui para postar fotinho em Dubai. Pode até postar fotinho em Dubai se quiser, mas primeiro prova que você é profissional, que você está fazendo isso de forma séria, você está ajudando as pessoas, você não está levando as pessoas para um lugar de ludopatia, de vício, de perder dinheiro, né? Então você tem que exigir isso. Eu acho que ainda dá tempo da gente se unir, da gente formar, aí tem tanta gente séria, tanta gente comprometida com o mercado, da gente se juntar e fazer uma união e tentar buscar essa regulamentação da profissão e ser uma voz forte de negociação, entendeu? Porque o futuro das apostas no Brasil, se a gente não fizer isso, nós seremos atropelados. E o mercado financeiro, ele quer destruir o mercado das apostas, e ele vai conseguir se a gente não se unir, porque o mercado financeiro, ele é muito mais sólido, ele está aí há muito mais tempo, ele financia muito mais coisa. Pô, a força de um banco, mano, a força do mercado financeiro é enorme, e eu acho que o dinheiro dá para todo mundo, a gente não precisa competir, né? Só que a gente precisa mostrar para os caras que nós somos sérios também, que nós estamos aqui não estamos aqui de brincadeira. Então, esse é o passo que nós apostadores precisamos dar, senão a gente vai ser engolido pelo mercado. Perfeito, Gufo. Inclusive, né, trazendo aqui, sem citar nomes, né, Jonas, mas a gente teve um problema, isso que você falou é muito real sobre essa questão do mercado financeiro com o mercado de apostas esportivas. A gente teve um vídeo bloqueado por um player gigante no mercado financeiro, que depois eu te conto no off quem que é. Poxa,
Pois é, não, isso aí a gente está vendo direto, cara. Isso aí é assim, muitos influencers e youtubers do mercado financeiro detonando as apostas o tempo Sim. inteiro. E parece que é uma ação meio coordenada, né? Coordenada, é coordenado, tem um lobby fortíssimo lá em Brasília. Os caras, agora mesmo a gente está vendo aí políticos fazendo depoimentos super negativos contra o mercado das apostas. Eles estão inflando assim os dados do processo de apostas a partir dessa ideia do lobby do mercado financeiro de que, olha, vamos acabar com o mercado das apostas, que é a melhor coisa para fazer, para daí o dinheiro vai de volta lá para o mercado financeiro. Né? Que aula, hein, Gabi? Que aula aí dessa opinião sua aí, né, Gustavo? Nossa, realmente acho que foi uma das respostas mais completas assim que a gente fez recentemente aqui dos Boteco. Disparado. Legal, mano. Mas cara, a gente precisa se juntar, se unir, fazer isso acontecer de uma forma séria, porque o mundo real é esse, né, cara? Esse é o mundo real, as coisas acontecem assim, não adianta a gente pensar que a gente vai estar sempre à margem do caminho, fazendo as paradas em black, lá na escuridão do negócio, buscando fazer as coisas... Não, quanto mais transparente, quanto mais profissional, quanto mais oficial for, mais estruturado, mais força a gente vai ter, mais condição a gente vai ter de passar adiante, de ensinar as pessoas ganharem dinheiro. Todo o mercado se fortalece, os clubes de futebol se fortalecem, as federações se fortalecem, tudo vai ficando melhor. Né? É um ganha-ganha. Só não ganha para o mercado financeiro. Exatamente. Boa. E para finalizar aqui, antes de fazer o encerramento, eu queria fazer uma pergunta de filme. Você é cineasta, né, Gufo? Para você falar 3 filmes para a galera que está relacionado, pode ser com aposta, de preferência com aposta, mas pode também estar relacionado com esporte, de superação, de disciplina, que você mencionou aí também, que tem muito a ver com você. 3 filmes aí que pô, tem que assistir. Se não assistir esse filme, tem que ligar esse próximo final de semana aí, pegar pipoca, ver onde está passando o filme aí na Netflix, ou na Amazon, na HBO Max, e assistir o filme. Fala aí, 3 filmes aí. Cara, pode ser série também? Pode ser série também, pode ser série. Boa. Uma série que eu acho que é imprescindível, e na verdade ela é um conjunto de séries, né? Porque é um modelo de série que é aquele que tem na Prime Amazon, All or Nothing, tudo ou nada. Né? Muito bom. O All or Nothing, tanto do Manchester City, do Guardiola, do Tottenham, do Mourinho, ou os All or Nothing dos times da NFL, cara, é sensacional. É sensacional para você ver ali. Eu não entendo como é que não fizeram isso aqui num time brasileiro ainda, sabe? É que a gente tem tanta mística aqui sabe? Parece que os jogadores são semideuses, não dá para mostrar eles levando uma mijada do treinador. Cara, e lá você vê o cru do negócio, assim, né? Jogador sendo esculachado pelo treinador e o jogador falando mal do treinador, e tá tudo certo, né? Profissional. E você vê a estruturação ali de como funciona um clube, de como funciona a relação entre os profissionais, com a torcida, com a estrutura do clube, né? Então, pô, você mergulhar nessa nossa paixão no interior, né? Do que está acontecendo. Vale muito a pena lá na Prime, na Amazon. Todos os All or Nothing. Tem do Manchester City, tem do Tottenham, tem dos times da NFL, tem acho que do Atlanta, do Dallas, tem acho que dos Wolverines, que é um time de futebol universitário, mas todos valem muito a pena. Vale maratonar assim, porque é muito legal. O meu preferido desse daí é o do Mourinho, cara. Cara, do Mourinho, velho. Do Mourinho é bom demais, velho. É bom demais. O papo dele com o Dele Alli, que o Dele Alli era para ser um craque, né? O cara jogava muita bola, né, velho? Mas você vê que o Mourinho uma hora fala assim, cara, eu não tenho como fazer esse cara jogar futebol, velho. Exatamente. Ele não consegue, não tá na cabeça dele. De fato, o Mourinho tinha razão. Onde é que tá o Dele Alli hoje? Parecia que quem vê hoje parece que ele tá falando agora em 2025 do cara, né? Muito louco. Exato, muito louco. Ou como ele falava assim, porque ele pegou
o Tottenham é um time de mocinhos, né? De só ter... o som é um doce, né, cara? O som é um anjo. É verdade. Como é que esse cara pode ser jogador de futebol? O cara é um santo, velho. E o Mourinho é sensacional, é sensacional. Isso aí vale muito a pena. Sem spoilers, mas assistam porque é muito legal. E o do Guardiola é para você ver essa coisa. O do Arteta é muito legal também, do Arsenal. Muito legal. O do Arsenal é muito bom. O do Arsenal, como o Arteta montou uma equipe para 10 anos, assim, né? Como ele viu lá na frente. Eu acho que o Arsenal ainda vai chegar em lugares grandes, assim, por causa desse pensamento do Arteta, de como ele foi montando o time lá no All or Nothing, dá para ver isso. Mas é sensacional, cara. Um filme que eu gosto muito, que foi muito importante para mim, assim, como ideia de análise, é o Moneyball, né? A ideia do Moneyball, ela, quando eu... Só fazer um resumo rapidinho aqui, para também não ficar... Cara, você não pode dar microfone para jornalista, porque a gente fala sem parar, né, meu? Imagina. Quando eu estava cansado do mercado audiovisual, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar com futebol. Futebol é a minha grande paixão, e eu cansei do audiovisual, quero sair disso aqui, quero trabalhar em clube de futebol. A minha ideia era trabalhar em clube de futebol. E aí eu descobri essa profissão que eu não conhecia, que era análise de desempenho. Eu falei, pô, o que é uma análise de desempenho? Pô, você pode trabalhar sem ter sido jogador, eu não tinha ninguém relacionado no time de futebol, era uma porta de entrada. E aí, cara, eu fui fazer o curso profissionalizante na Universidade de Múrcia, na Espanha, de analista de desempenho. Fiz um ano do curso, tirei o diploma, falei, tá, bom, fiz um estágio lá no La Coruña, falei, bom, agora eu vou trabalhar com isso, né? E isso foi em 2013. E aí a CBF lançou, dentro da academia, a primeira turma de analistas de desempenho. Eu fiz parte da primeira turma de analistas de desempenho da licença da CBF. Então, naquela turma estavam todos os analistas que hoje estão nos clubes. Eu entrei num grupo de gaiato dos caras que estão nos clubes de futebol, né? E hoje tenho amizade com todos, né? Relação com todos por causa daquele curso que a gente fez junto na CBF. E aí o único clube que não tinha na época analista de desempenho da Série A do Brasil era o Fluminense. E o cara que estava lá para ser o analista do Fluminense, fizemos uma amizade muito legal e tal, e o cara falou, pô, mano, me ajuda a montar aqui a estrutura do Departamento de Análise de Desempenho do Flu, e eu vou levar lá para o presidente, e se ele aceitar, você vem trabalhar aqui com a gente. Tá? Eu falei, pô, é a minha chance de entrar num clube, né, cara? E montamos uma puta estrutura, assim, categoria de base, projeção de 2, 3 anos, foi um negócio profissional, assim, muito legal. O presidente adorou e tal, só que, cara, a proposta financeira era ridícula, assim, né? E aí eu me dei conta de como esses profissionais são mal pagos, assim. Analista de desempenho é um trabalho que ele demanda demais, você tem que trabalhar muito, você tem muitas horas sentado analisando vídeos, dados, fazendo relatório, é um trabalho, assim, muito dedicado, e se paga muito pouco, né, em relação ao que o clube paga a um treinador, a um auxiliar, né? Claro, aí naquele momento eu falei assim, bom, não vou trabalhar em clubes, né? O meu jeito de trabalhar com o futebol vai ser aonde? Aí eu conheci o Moneyball, né? E aí eu falei assim, bom, talvez seja, se eu não estiver trabalhando em clubes, talvez eu possa fazer isso nos meios de comunicação. Aí eu abri o meu canal de YouTube e comecei a fazer análises táticas lá em 2013, de um jeito que o pessoal não estava fazendo aqui, assim, não tinha gente que fazia aquele tipo de análise, né? Se você ver lá o meu canal, o Esquemão, os primeiros vídeos mais antigos de 2013, você não vai ter nada disso parecido naquela época. Aí o meu querido amigo, que hoje é meu querido amigo, mas na época eu não o conhecia, o Vitor Sérgio Rodrigues, que foi o cara que me abriu as portas para o mundo do jornalismo esportivo, porque o Vitor Sérgio falou, cara, você não quer fazer esses conteúdos para o esporte interativo, né? Porque o esporte interativo ele era muito forte também no YouTube, no Facebook, tinha o canal na TV e tinha o Facebook e o YouTube que eram muito fortes com conteúdos à parte, né? Aí comecei a fazer análise para a Copa do Nordeste,
Copa das Confederações, depois veio análise para a Copa do Mundo 2014, e a partir daí que eu deslanchei com o jornalismo esportivo. Então, o Moneyball, para mim, Jonas, foi muito importante nisso daí. Eu acho que é um filme que fala muito dessa visão transformadora do você olhar para o esporte de um jeito diferente, um jeito mais nerd, e que hoje nós temos muitos profissionais nessa área, mas que há pouco tempo atrás, né, mano, isso aí 20 anos para cá, eram os caras estranhos na sala, né? Tipo, o que é esse cara aí? O que esse cara sabe? Jogou com quem, né? Comeu laranja com quem, mano? Show de bola. É isso então, Gabica. Tem mais alguma Achei que ia pergunta? mandar mais um, achei que o Guf ia mandar mais um. Mais um filme, mais uma série? Vamos ver. Cara, eu sou louco de Star Wars, né, cara? Star Wars não tem muito a ver com apostas e tal, mas se tem uma, eu sempre brinco, se tem uma, a única coisa que eu posso dizer assim é eu entendo de Star Wars. Pode me perguntar o que você quiser do universo expandido, do universo real, da trilogia dos personagens. Star Wars é a única coisa que eu entendo de verdade. Então, eu sou fanático pelos desenhs, pelos quadrinhos. Tem uma coleção aqui de mais de 1000 quadrinhos de Star Wars, bonecos, action figures. Ou seja, se eu tiver recomendar para alguém, assista filme, começa pela trilogia original de Star Wars e entra nesse mundo que é maravilhoso. Tem um filme que eu gosto bastante também, que tem várias coisas que eu gosto. Provavelmente vocês já devem ter assistido. Chama O Lado Bom da Vida, acho que é de 2012, com a Jennifer Lawrence. Sim. Que tem dança, aposta, futebol americano. O pessoal meio doidinho também, meio que com a gente assim. Sim. Então, assim, é bem legal esse filme também. Fica como recomendação minha aí, pessoal que queira assistir um filme no final de semana aí. Boa, então, galera, seguinte, vamos fechando aqui nosso papo com o Gufo. Vou deixar o Instagram do Gufo aqui na tela, mas abaixo eu vou deixar todas as redes sociais aí do Gufo, depois ele vai mandar para mim, vai ter tudo aí na descrição aqui para vocês. E já quero agradecer ele aí por essa aula que a gente teve hoje aqui, sobre vida, sobre apostas esportivas, sobre formatos de trabalho, enfim, de tudo mesmo, Gufo. Obrigado mesmo de você ter topado aqui. Obrigado, galera da Full Trader, também aí, ter liberado o Gufo aí. Eu sei que o passe é caro, o passe é pesado. E, cara, portas abertas aqui para você. E se você quiser deixar aqui um recado pro pessoal, também falar pro pessoal, galera, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, vou deixar aqui na descrição aqui, se você quiser me encontrar por lá, quiser acompanhar as minhas apostas aqui, fica à vontade, o espaço é seu. Obrigadão, Gufo. Pô, Gabi, Jonas, muito obrigado. Eu sou muito fã de vocês, real, oficial, fã de consumir. Tô no grupo de tips do Jonas lá também, acompanho. Parabéns, trabalho maravilhoso. Acho que vocês fazem assim uma coisa que nós precisamos de mais, que é comprometimento, seriedade, paixão. Vocês são apaixonados que nem eu pelas apostas, pelo futebol. Então, pô, tá aqui para mim foi uma puta alegria. Meu Instagram, meu canal do YouTube tá paradaço, então só passem lá para ver as coisas que eu fiz. Tenho meus filmes por aí, se procurar lá, Gustavo Fogaça tem meus filmes, minhas séries. Quem quiser assistir as coisas que eu fiz, meus clipes, shows, DVDs que eu fiz, tá tudo por aí no YouTube, é só botar lá que se acha. Mas também queria convidar o pessoal a que siga lá no meu Instagram, que a gente está com muitas coisas bacanas na Full Trader lançando agora, né? Muitos produtos legais, que até para quem não é da comunidade lá, que não é sócio nosso lá, pode participar de alguma forma. Tem muitas coisas que são ferramentas específicas que você pode ou adquirir ou usar de forma gratuita. Então, tem muito material legal para quem gosta de análise de dados e trabalhar com isso nas apostas. Me segue lá que eu estou sempre à disposição para responder para todo mundo, quem quiser. Eu demoro às vezes para responder, mas respondo todo mundo, mano. Quem me manda DM lá, leva um tempo, mas respondo todo mundo. E quem quiser também me acompanhar na Band News, todos os dias das 9h30 às 11 horas, estou com o nosso programa lá de notícias, aí a gente fala de tudo, né? Política, economia, o que for, na 99.3 FM. Boa. Ô, Jonas, muito obrigado aí pela participação, por ter agregado aqui nas perguntas. Deixa sua mensagem aí.
Pô, só agradecer. Brigadão aí, Gustavo. Show de bola o papo. Me surpreendi bastante, assim, pelo tanto que você trouxe aqui para a comunidade. Realmente foi um papo muito show de bola. Acho que vai agregar demais aí para quem realmente tá com aquela pegada, né? De, pô, quero aprender, quero ir atrás. Acho que vai ser uma porta de entrada muito boa aí para quem tiver empenhado. E valeu, Gabi, por chamar eu aí para participar desse papo show de bola e pela participação aí, Gustavo. Muito obrigado. Valeu, galera. Grande abraço para quem chegou até aqui. Deixa o like, se inscreve e tamo junto.